Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa doutrinária, início de semana. E o tema pertinente hoje é ser médio. Um tema muito bom para a gente ter esclarecimento das nossas responsabilidades. E vamos iniciar a nossa doutrinária com a nossa oração, pedindo aos nossos irmãos que vamos nos aquietando, fechando os nossos olhos, controlando a nossa respiração, fazendo a conexão com o nosso Pai Maior, através da prece, meio no qual a gente se comunica com o nosso Criador, com os benfeitores espirituais que nos acompanham e com todos aqueles que estão ao nosso redor. É nesse sentimento de gratidão que a gente vai se conectando, dando graça pelo dia de hoje, pelo início da semana, por mais uma oportunidade de estarmos no bem servir. Agradecendo a Ti, Pai, por nos permitir estar de pé, por nos permitir estar na família que estamos, por nos permitir estar na caminhada que estamos. Que a Tua luz e a Tua paz envolva a todos nós, Teus filhos necessitados de amparo e de ajuda, nos trazendo a paz necessária, o lenitivo necessário para as nossas dores, para as nossas aflições. Quantas e quantas vezes, Pai, rogamos a Tua misericórdia divina, porque só Tu sabes a nossa essência, que nos conhece verdadeiramente. Só Tu conheces o propósito para cada um de nós. E nessa energia de amor que paira sobre nós nesse instante, nesta casa de amor, onde os benfeitores que aqui já se encontram presentes, trazendo essa harmonia, amorosidade, a gente vai também pedindo a eles que leve para os nossos irmãos necessitados, que leve para os nossos irmãos que estão acamados nos hospitais, em suas casas, nos seus leitos, que leve para os nossos irmãos encarcerados, para os nossos pequeninos que estão nos orfanatos, para os nossos velhinhos que estão nos abrigos, para os nossos queridos irmãos, companheiros de jornadas que estão nas ruas, aonde tiver um filho Teu necessitado de amparo, de ajuda, Senhor, leva esse lenitivo e essa paz nesse instante. Aos nossos irmãos que estão nos países de guerra, que leve a consciência para cada um deles. E assim, peço que envolva o nosso querido palestrante da noite, nosso Senhor Edson, que ele possa trazer de forma bem clara, bem sucinta, harmoniosa, a sua mensagem da noite, trazendo um tema bem pertinente, ser médio, que é a nossa responsabilidade, aqueles que vieram com o propósito de seguir. Envolve a todos que aqui se encontram nesse salão, nessa harmonia de amor. E que Tua luz e a Tua paz, Senhor, se faça sempre presente no meio de cada um de nós. Que assim seja. E neste momento, eu convido o seu Edson para que ele se faça presente. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite, irmãos e irmãs internautas. Que Jesus nos abençoe
nos envolva em vibrações amorosas e muita luz, para que possamos ser úteis a todos os irmãos e irmãs que buscam esta casa em busca do consolo e em busca da orientação. Nosso tema de hoje é aquele ali, ser médium, né? É muito interessante essa questão, porque tem tudo a ver com o Espiritismo, né? O Espiritismo é a doutrina que se preocupa, né, em conhecer nos seus mínimos detalhes essa capacidade ou essa faculdade que nós humanos temos, né, que nós chamamos de mediunidade. Vamos ver especificamente cada ponto desse, para que nós nos conscientizemos, né, cada vez mais sobre a importância dessa faculdade que nós temos, né, e que às vezes muitas pessoas ainda desconhecem, né, outros conhecem, mas não valorizam, não têm consciência da importância dessa faculdade que Deus nos concede na nossa caminhada evolutiva como espíritos que nós somos, né? Então, nós vamos ver aqui alguns slides, né? Eu vou, antes de entrar nos estudos da doutrina espírita, né, vamos fazer uma observação, né, uma análise, uma alusão aqui a uma passagem bíblica, né? A Bíblia é um livro, né, considerado pelos cristãos de maneira geral, o livro sagrado, né, ou a palavra de Deus, isso foi instituído e consolidou, é conhecido como a palavra de Deus. E muito embora as religiões tradicionais cristãs, elas negam, né, essa capacidade, essa faculdade que nós temos da mediunidade, mas a Bíblia é recheada, né, de fenômenos mediúnicos, né, de passagens da manifestação dos espíritos, né? E basta nós levarmos em consideração a questão dos profetas. Quem eram os profetas? Os profetas eram médiuns, né? Eram médiuns. Eles tinham, né, essa faculdade mais aguçada, nós vamos ver aqui daqui a pouco, de interagirem com os espíritos, né? Com um detalhe importante que naquele tempo de Moisés, de lá para cá, os hebreus depois eles entendiam que os espíritos, achavam que os espíritos eram deuses, né? E respeitavam como tal, né? Então, no livro de Joel, né, está lá na Bíblia, o profeta Joel, no Antigo Testamento, no capítulo 2, versículos 28 e 29, está escrito: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Aí tem a questão aqui, dessa colocação. Derramarei o meu espírito. O que é que significa isso, né? Nós tem outras passagens na Bíblia que também que falam sobre essa expressão. Quando Moisés se reuniu, né, com os 70 anciões, né, lá do seu grupo, né, do grupo dos hebreus que estavam naquela caminhada para a Terra Prometida, né, ele disse a eles lá que Deus ia derramar o seu Espírito sobre aqueles anciãos, que eles iam passar uma mensagem para aquele povo, o povo hebreu, né? Então, derramar o Espírito, né, o entendimento bíblico é esse, é permitir a comunicação. Então, cada um daqueles, né, que estavam ali reunidos em torno da tenda, né, de Jeová, como eles chamavam, eles falaram alguma coisa, se comunicaram, deram uma mensagem,
né? Que eles entendiam que é a mensagem que vinha diretamente de Deus, né? Então, em Joel também voltou a aparecer essa expressão, derramarei o meu Espírito. Então, o que é que Joel está nos dizendo, profetizando para nós? Que ia chegar um tempo, né, quando chegasse o grande dia do Senhor, o dia da grande transformação que passaria a humanidade, que é justamente esses momentos que estamos vivendo, como o Espiritismo nos ensina, nós estamos vivendo um momento de transição no planeta Terra. Estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? Então, uma nova sociedade se estabelecerá, uma nova forma de se viver está chegando, né? Justamente melhorando a situação dos habitantes da Terra. É o grande dia do Senhor, nós estamos vendo isso. Então, nesse grande dia do Senhor, olha o que ia acontecer, né? O Senhor, Deus, ia derramar o seu Espírito sobre isso aqui, ó. Vossos filhos e vossas filhas, né, os velhos, os jovens, Ele ia derramar o seu Espírito, inclusive aqui no versículo 29, também sobre os seus servos e sobre as suas servas. Naquele tempo tinha aquelas pessoas escravizadas, né, que eram os servos do Senhor. Hoje não existe mais, né, graças a Deus, mas temos as pessoas empregados de uma família, né, e empregados de uma empresa, que são servos, trabalhadores. Hoje não se usa mais esse termo servo, mas são trabalhadores, né? Então, também sobre os trabalhadores, o Senhor iria derramar o seu Espírito, ou seja, é como estamos vendo hoje. A mediunidade, gente, hoje está aí, né, em todos os setores, em todas as camadas sociais, desde as camadas mais humildes até as mais privilegiadas, você encontra pessoas com mediunidade se manifestando. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá escrito, né, que isso, né, é justamente uma oportunidade que Deus dá a todos de conhecerem essa realidade, né, que é a realidade do mundo espiritual, né, dessa população que existe, além da população nossa, dos encarnados, existe uma outra população dos espíritos. E essa interação nossa com esses seres desencarnados que compõem essa população do planeta Terra é através da mediunidade. Então, todos os estratos sociais têm médiuns. Ninguém está livre disso, porque é um bem que Deus faz a todos nós, né? Então, gente, o momento que a gente vive hoje é esse. Hoje nós estamos vendo aí jovens, meninos com 14, 15 anos, com mediunidade aflorada, né? Vendo espíritos, ouvindo espíritos, falando da mediunidade de psicofonia e tudo mais. E velhos também, velhos se manifestando, tendo sonho, tendo comunicação. Então é uma coisa geral, está geral. Então é uma realidade, né, que, graças a Deus, nós temos hoje o Espiritismo, que através do professor Hipólito Leon, que é o nosso Allan Kardec, estudou exaustivamente esse fenômeno, né, mediunidade, e hoje nós temos um livro, que é o Livro dos Médiuns, onde nós encontramos lá tudo sobre mediunidade. Está no Livro dos Médiuns, tipo de mediunidade, como é que funciona, né? O que se perguntar aos espíritos, está tudo detalhado no Livro dos Médiuns. E isso não existia antes. Né? Então, hoje nós já temos, que serve de orientação para que possamos exercer, né, essa faculdade, essa capacidade, com equilíbrio, né, com segurança, possibilitando justamente essa comunicação, essa interação com o mundo espiritual, né? Então, o que é mediunidade? Segundo Kardec, é uma faculdade inerente ao homem, faculdade, né, ou capacidade, né, inerente ao homem. Quer dizer o quê, então? Que todo ser humano é médium, né? Todo ser humano é médium, porque ele define também o que é médium, né? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, Kardec, na definição dele. Então, qualquer pessoa que sinta
a influência dos espíritos, é médium, né? Médium. A gente sabe que isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? Você está num lugar, porque você sente, você tem aquela sensação de que chegou alguém perto de você, você sente a energia, né? Ou energia boa, energia ruim, você sente a energia. Então, todo ser humano tem essa sensibilidade, é sensitivo, né? Agora, essa sensibilidade, tem pessoas que têm essa sensibilidade de um grau mais alto, né? A diferença fica nisso aí, do que é o médium mesmo, como ele fala aqui, o que é médium propriamente dito, né? Então, porque todo mundo é médium, né? Mas em graus diferentes. Agora, o que é um médium propriamente dito, né? Então, usualmente, só se qualificam como médiums aqueles a quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva, né? Kardec, essa é a definição de Kardec sobre o médium propriamente dito. Ou seja, são as pessoas, né, que veem os espíritos, são as pessoas que ouvem, né? A gente sabe que tem duas maneiras de se ouvir. Uma forma de se ouvir é como se tivesse alguém falando, e outra forma de se ouvir é como se estivesse dentro de você, aquela voz, né, se manifestando. Então, tem pessoas que ouvem, pessoas que escrevem, né, textos grandes, textos pequenos, mensagens. Isso, né, são pessoas que têm a sensibilidade num grau mais avançado. Então, essas pessoas são chamadas de médiuns propriamente ditos, né? Mas todos são médios, né? A diferença está só no grau que é maior. Assim como todo ser humano é inteligente, não é? Todo ser humano é inteligente, mas não são igualmente inteligentes. Varia, né? Tem pouco inteligente, mais ou menos inteligente, os grandes gênios, né? Assim é a mediunidade. Então, todos são médios. Um grau pequeno, outros um grau médio, outros um grau bem avançado. Se pegar um Divaldo Franco, um Chico Xavier, Raul Teixeira, são médios, né? De um grau bem avançado da sua mediunidade. Então, essa é só a diferença que o Espiritismo nos ensina, né? Outra coisa, pulou aqui, eu pulei uma coisa aqui. Aí. O objetivo da mediunidade. A gente sabe, né, que Deus não faz nada inútil. Tudo que o Pai faz tem uma utilidade. Às vezes nós não entendemos, né? Às vezes a gente vê um inseto que faz mal a gente pergunta, por que Deus criou isso, né? Para que Deus criou uma cobra, né? O que faz a cobra? Não é? Só vai morder a gente para matar a gente, né? Qual é a função, né? Mas a cobra tem uma função, né? Ela tem uma utilidade, né? Tem uma utilidade. Nós não sabemos ainda, né? Mas tem uma utilidade. Tudo que Deus cria tem uma utilidade. Então a mediunidade tem que ter uma utilidade, né? Para que serve a mediunidade? Aí ele diz aqui, ó, serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, né? Então nós somos espíritos, né? Agora espíritos encarnados. Estamos presos a um corpo de carne. Então nós somos bastante limitados. Nós nos limitamos aos 5 sentidos, né? Mas a gente sabe que tem muito mais coisas na criação que os nossos 5 sentidos não pegam, não percebem, né? Uma coisa que a gente pode logo citar é a questão das ondas, né? As ondas magnéticas, as ondas eletromagnéticas. Quantas ondas existem passando por aqui que a gente não pega? Mas elas existem ou não existem? Existem. Sons, tem determinados sons que nós humanos não captamos, mas os animais captam, né? Captam. Tem cores que nossos olhos não pegam, mas os animais pegam, né? Então, a gente precisa, né, disso aqui, ó, para poder interagir com
os espíritos, porque eles estão, né, numa dimensão, né, acima da nossa, estão sem um corpo físico, estão sem essa limitação que nós temos. Então a percepção deles é bem mais ampla. E eles precisam nos ensinar muitas coisas. A gente sabe que a gente precisa, né? Os espíritos, eles são um instrumento de Deus para nos socorrer em muitos momentos, para nos livrar de perigos, nos livrar de coisas ruins, né? Para nos instruir, né? Então está aqui, ó, instrução dos homens. É para isso que serve a mediunidade, esse é o objetivo. E na medida que nós nos colocamos, o médium se coloca à disposição dos espíritos para instruir os homens, o médium também se instrui e também evolui, né? Também evolui. Então é aproveitado totalmente, né, essa capacidade, essa faculdade. O que mais? Mostrar-lhes o caminho do bem, né? Então é muito importante que nós tenhamos testemunhos, né, desses irmãos que estão em outra dimensão, nos mostrando qual é o caminho que nós temos que caminhar. Nós vemos muito disso na questão das reuniões mediúnicas, espíritos que se comunicam, né, às vezes em situações desesperadoras, sofrendo muito. Aí eles dizem, né, por que estão naquele jeito? Porque, né, quando estiveram aqui na Terra, cometeram muitos equívocos, fizeram coisas que não deviam ter feito. Aí vão colher, estão colhendo, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, então estão colhendo. Então vem dizer isso, vamos seguir o caminho do bem, fazer o mal jamais, não perca jamais uma oportunidade de fazer o bem. Se a gente perde a oportunidade, qualquer coisa que acontecer com aquele irmão, que eu podia ter ajudado e não ajudei, eu tenho uma pontinha de responsabilidade. Então ele vem nos mostrar isso, né? Através da mediunidade. Aí tem a literatura riquíssima, livros, mensagens, né? Conduzi-los à fé também, gente. Com essa interação com os espíritos, essa comunicação com os espíritos, né, nós temos essa certeza, né? Certeza da continuidade da vida. A vida não se limita a isso aqui, né? Tudo isso aqui é passageiro, né? O mundo material, ele tem uma dose de ilusão muito grande. A gente às vezes se encanta com as coisas materiais, né? E nos perdemos, porque deixamos às vezes de investir naquilo que é imortal, que vai valer para toda a eternidade nossa, e valorizamos as coisas materiais, né? Às vezes perdemos totalmente o rumo, e aí o que acontece? A gente vai sofrer, né? Então, com essa mediunidade aqui, eles nos mostram a continuidade, né, da vida, e isso fortalece a nossa fé, nos dá aquela segurança para que nós caminhemos aqui, né, prestando atenção o que estamos fazendo, o que estamos pensando, estamos falando, estamos fazendo, para que não venhamos a sofrer consequências dolorosas mais tarde, né? Então, essa comunicação através da mediunidade é muito importante para fortalecer a nossa fé, né, gente? Hoje, quando a gente tem essa consciência, os problemas que surgem, os reveses, a gente encara com muito mais segurança. Muito mais segurança do que quem não tem esse conhecimento que, graças a Deus, nós espíritas já temos. O próprio Jesus, o Evangelho de Jesus, já diz isso lá. Mas, às vezes, as pessoas não têm um olhar para entender o verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus. Aí ficam naquela de estar salvo ou não estar salvo, esquecendo, né, de que o mais importante de tudo é a nossa conduta aqui na Terra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Palavra de Jesus. Então, seguir o seu caminho. Seguir o seu caminho não é só falar. É proceder como ele procedeu. Pelo menos se esforçar, né? Tem pessoas que não entendem assim, acham que basta falar e está tudo certo. Não está, né? Não está.
Então, mediunidade gratuita, né? Claro, evidentemente, de que com aqueles objetivos que acabamos de mostrar, a mediunidade deve ser gratuita, né? Então, diz Jesus lá, dai de graça o que de graça recebeste. Essa faculdade, né, essa capacidade que as pessoas têm, né, de interagir com o mundo espiritual, ela recebeu de graça, veio de Deus. Ela não tem assim, um estudo para você ser médium, você já veio com essa capacidade. Você pode se educar através do estudo, aí sim, né, desenvolvê-la pelo estudo, mas não você estudou para ser médium, não existe isso. Então recebeu de graça, então tem que dar de graça, né? Aí ele diz aqui o Kardec, né? O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. Pode pôr preço, claro, né? A pessoa para chegar a ser um médico que luta que não é, para chegar a ser médico, né? 8 anos de estudo só na faculdade, na universidade, né? Sem contar os anteriores. Então ele pode pôr preço, pode cobrar o trabalho dele naturalmente, né? A mesma coisa que o magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde, então pode pôr preço. Aqui é o seguinte, no tempo de Kardec existia o chamado magnetizadores. Eram pessoas dotadas de um magnetismo muito grande, muito forte, um potencial, né? um fluido magnético muito forte. E essas pessoas, né, curavam. A energia vinha deles, né? Então, aí Kardec fala aqui que nesse caso, né, ele pode pôr preço, porque é uma coisa dele, às vezes até se prejudica para poder atender a pessoa. Então, ele pode pôr um preço. Naquele tempo se fazia isso, se cobrava pelo trabalho dos magnetizadores. Hoje, no caso do Brasil, eu não conheço nenhuma escola aqui que faça mais isso, né? O médium, né, curador, transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Então, o médium de cura, né, ele se coloca à disposição da espiritualidade, e a espiritualidade, através dele, transmite aquele fluido curador e vai curar a pessoa, né? Claro que esse fluido dos espíritos se combina com um fluido chamado ectoplasma, que todo médium de cura tem, né? Então, mas não dá o direito de cobrar, porque os fluidos vieram da espiritualidade, com o dele, né? E da natureza também. Então, ele não tem o direito de cobrar. Porque os fluidos que ele tem, ele recebeu de graça, né? O fruto dos espíritos é dos espíritos. Então não tem o direito de cobrar, né? Então aqui diz aqui, Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, né, nada cobravam pelas curas que operavam, né? Então Jesus, quantas pessoas Jesus curou? Pela Bíblia, a quantidade enorme, mas só a gente tem certeza que ele curou muito mais gente do que consta na Bíblia, nos Evangelhos. Isso é tranquilo, né? Mas não deu para registrar todos. Jesus cobrou algo de alguém? Não, né? Muito pelo contrário, ele fazia aquilo, né, por amor, puro amor. É como deve proceder também os médios. A gente vê muito por aí, né, no dia a dia aqui na sociedade, pessoas, né, que cobram consulta, né? Tem gente que tem mediunidade cobra consulta, né, para fazer casamento, para desfazer casamento, para curar isso, curar aquilo, né? E fazem isso mesmo, usam a mediunidade, mas só que a gente sabe que a coisa não é bem assim não, né? Tem outras variáveis por trás de que não é recomendável, né, se procurar essas pessoas, não é recomendável. Está com problema, foi no psicólogo, foi no médico, não resolveu, pode ser, né, uma influência espiritual. Então, aí pode procurar uma casa espírita séria e você vai ter sua orientação, né, de graça. De graça. Então, vamos lá, ser médium, né? Ser médium, ou seja, o desempenho
ter essa capacidade no dia a dia, né? Como deve ser, né? Então nós sabemos aqui que o médium é o intérprete dos espíritos, né? O espírito chega, entra em sintonia com o médium, né? E através do médium ele começa a dar a sua instrução, né? Então o médium escreve, o médium fala, né? Então ele é o intérprete dos espíritos. Ele é um instrumento da comunicação dos espíritos com os homens. Essa comunicação é conhecida como comunicação mediúnica, né? Palavra de Kardec. Então, a comunicação entre o médium e os espíritos é chamada de comunicação mediúnica, né? De uma forma oral, de uma forma visual, de forma escrita, né? Então, é uma comunicação mediúnica. Então, para ser um bom médium, é imprescindível seguir um protocolo, né? Nós colocamos assim a palavra protocolo, porque hoje é muito na moda falar em protocolo, né? Os médicos têm protocolo, os engenheiros têm protocolo. Tem que seguir, né, aquelas orientações que aprendem na faculdade. Ele não pode sair daquilo ali. Se sair, se der algum problema, ele vai responder, né, dos seus respectivos conselhos, né? Então, qual o protocolo, né, do médium para ser um bom médium, né? Vamos ver aqui. Então, alguns passos importantes, constantes no conjunto de passos do protocolo de um bom médium. Não vamos citar todos aqui, porque são muitos, né? Tem um livro de Carlo Bacelli e Odilon Fernandes, que o título é Ser Médium. Então, nesse livro, ele tem são vários, uma série de ações, né, para você ser um bom médium. Eu apenas peguei algumas, né, para a gente discutir aqui. A vontade, né? O que é a vontade, segundo Leon Denis, né, é uma das potências do espírito. A vontade em tudo na vida da gente, em primeiro lugar, vem o quê? A vontade, né? Se você não tiver vontade, você não faz. Se né, arriscar a fazer, não vai sair bem feito. Não vai conseguir, vai se atrapalhar, né? Mas se você tem vontade, a gente realiza. Quando o ser humano tem vontade, realiza. Isso vem desde o Criador, né? O Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né, ao Espírito de Verdade, né, como Deus criou, né, como foi feita a criação, né? Aí ele responde, pela sua vontade, né, a vontade de Deus. Então, vem do Pai, né? Então, é uma potência do Espírito, a vontade, tem que ter vontade. Aí, tendo vontade, vem os demais, né, o desejo e tudo mais. Então, a vontade é uma potência do Espírito e que você tem que, o cidadão ou a cidadã que tem essa capacidade tem que ter. Agora, tem algumas qualidades mediúnicas que independem da vontade para ela aparecer, né? Por exemplo, a evidência que o médium queira ou não queira ver, ele vai ver, né? Não precisa ele ter vontade de ver, eu estou com vontade de ver o Espírito, não é assim, né? E ele não vê com os olhos de carne, não. Quando o médium vê um espírito, ele vê com os olhos do perispírito, da alma. Não é com os olhos de carne. Tanto que o médium vidente, ele pode fechar os olhos da carne e vai continuar vendo o espírito, do mesmo jeito. Então, não depende dos olhos de carne, né? A mesma coisa a audiência. Para ele ouvir, ele não depende do ouvido da gente, de carne. Ele ouve, é um ouvido espiritual, é o ouvido do perispírito, que é um outro corpo que nós temos, né, que a gente vai viver na dimensão espiritual com esse outro corpo, que é o perispírito. Aqui nesse mundo material, a gente vive com esse corpo de carne. Mas quando a gente fizer a passagem, a gente vai viver com o corpo espiritual, que é o perispírito. Então, o médium audiente, ele ouve com o ouvido do perispírito, não é com esse ouvido daqui, não. O médium de efeito físico, o médium curador, né, ele não tem como dizer assim, eu não vou doar pela sua vontade, porque aquilo pode sair, mesmo que ele não queira sair, o ectoplasma sai, né? Sai, e aí tem espíritos que sabem trabalhar com isso
pega o ectoplasma e vai fazer, né? A gente sabe de muitos efeitos físicos que ocorrem dentro de casa da gente, né? Uma luz apaga de repente, sem nada, depois acende, na cozinha, cai uma panela na cozinha, você vai lá na cozinha, chega lá, não tem, está tudo no lugar, né? Você estava na sala e vê aquele barulho de panela caindo. Quando você chega lá, outras coisas mágicas que a gente sabe que existem, né? Isso significa o quê? Naquela casa tem um médium de efeito físico e os espíritos, não os espíritos sérios, mas os brincalhões, né? Aproveita, pega esse ectoplasma e junta com o dele, com a energia da natureza, e fazem barulhos, né? Pode até derrubar mesmo, viu, gente, de verdade, mas em muitos casos, você ouve aquele barulho de coisa caindo, vai lá e está tudo no lugar, né? Então, independe do médium, independe do médium. Quantos casos que ocorrem de casas, né, que ficam caindo pedra lá no telhado, pedra no telhado, dentro de casa, né, quebra coisa, e você, o que está acontecendo aí isso aí? O que é isso? O que é isso? Alguém próximo ali que tem esse dom, tem essa tem essa capacidade de doar esse ectoplasma, e os espíritos pegam e usam para fazer brincadeiras, né? Os brincalhões, né? Aí não adianta ir padre orar, pastor orar, só se tiver um nível de uma autoridade moral muito grande para poder parar. Mas se não tiver, forem pessoas comuns, eles vão ficar brincando lá o tempo até quando eles quiserem. Na hora que eles quiserem parar, eles param. Mas não é com palavra de ninguém que eles vão parar, não. Então, gente, à vontade, né? A evangelização. Importantíssimo isso aqui, gente. O médium, para ser um bom médium, ele tem que se evangelizar. Ó. Roteiro infalível para a felicidade vindoura, né? Isso aqui está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, o médium evangelizado, ele vai ser um bom médium, né? Ele vai ser um médium acompanhado, né, pelos irmãos de luz, pelos bons espíritos. Os espíritos equivocados vão ter dificuldades de interferir no seu trabalho, não vão conseguir prejudicá-lo, né? E no seu trabalho, numa mediúnica, né, vai facilitar o socorro a espíritos que estão em sofrimento. Porque, às vezes, quando há comunicação, eu não vou falar sobre isso aqui agora, mas está lá no livro dos médiuns, né? Como é que se dá essa comunicação, né? O que é que acontece entre o espírito e o médium? Então, no livro dos médiuns está lá escrito. Mas eu vou dizer aqui rapidamente. O espírito chega, né, próximo ao médium, né, e todos nós temos um campo de energia em torno de nós, que é a nossa aura, né? Que a aura é o resultado do nosso psiquismo, né? É a nossa evolução moral, nossa saúde física, nossa saúde emocional, nossa saúde mental, tudo isso junto dá como resultado o psiquismo. E esse psiquismo se manifesta através da aura. Então todos nós temos uma aura, uma cor, né? E essa aura envolve todo o corpo da gente. Se fosse assim, tem uma forma de um ovo, é um ovoide, né? Essa aura, né? O espírito também tem. Aí ele chega, né, como um espírito raivoso, né, um obsessor, ou um doente, a aura dele é uma aura escura, né? Ele está ali cheio de ódio, o que for. Aí ele vai se comunicar com o médium, né? Se for um médium evangelizado, a aura do médium é uma aura branca, azulada, uma aura de paz, de equilíbrio. Aí quando ele chega, que mistura a energia dele com a energia do médium, né, ele recebe aquele impacto, aquele bem-estar, aquela alegria espiritual, e aí quebra a força dele. Aí ele dá aquela parada, e aí se manifesta, né, mas já num outro tom, né, que seria diferente se por acaso o médium não fosse o médium evangelizado. Se fosse um médium e não liga para essas coisas, viciado nisso, viciado naquilo, da vida aí comum,
Então a energia do médium seria igual à dele, do espírito, ou pior, né? E aí o espírito chega e grita, e fala, dá palavrão, e quebra a cadeira, entendeu? Tudo isso acontece, vai depender do estágio de evolução espiritual, de maturidade espiritual do médium. Por isso que é importante, para ser um bom médium, né? Bom médium, ele tem que se evangelizar. Estudar o Evangelho e se esforçar, né, para se livrar dos vícios, se esforçar para ser uma pessoa do bem, né, pessoa direita, honesta, sincera, um bom pai, uma boa mãe, um bom colega, uma pessoa do bem, uma pessoa do bem. Né? Aí ele é um bom médium, tem tudo para ser um bom médium. Outra coisa é estudar. Por que estudar? Para entender o fenômeno mediúnico. É um fenômeno. A comunicação é um fenômeno. Então, se você não estuda, você não sabe como é que aquilo acontece, como é que se dá. Isso pode atrapalhar essa comunicação. Então, na hora que você estuda, né, aí você conhece, vamos dizer assim, tecnicamente, como é que funciona, pronto, aí facilita tudo. Todo o trabalho. Você está na mediúnica, você sente aquela energia braba chegando perto de você, você vai logo entrar em oração, pedir socorro a Jesus, a Deus, né, para segurar aquele irmão. Porque, né, se você não estudou, não sabe que é assim, vai ficar com medo, aí é problema, né? Vai levar para casa depois. Vencer o medo, para possibilitar a sintonia com o desencarnado, né? E o médium medroso, né, a vibração dele, né, baixa e fica difícil uma sintonia com o espírito. Ele está com medo. Todo o medo trava a gente, né? A gente sabe disso, né? O medo, quando bate, né, geralmente trava, né? Então, ou você, no caso de um animal com outro, você avança em cima de que está alimentando medo, você corre, né? Ou então você fica paralisado, né? Então, o médium medroso, ele não tem condição de ser um bom médium. Então, aquele chega, sente que o espírito é pesado, aí bate o medo, aí não consegue essa sintonia, e se conseguir, ele sofre muito, ele vai sofrer muito, né? E depois que o espírito vai, ainda fica as sequelas ainda. Então, o médium tem que estudar para não passar por isso aqui. Vigiar e orar. Importantíssimo isso aqui, gente. Jesus, várias vezes, ele falou isso para nós. Vigiar e orai, vigiar e orai. Né? Por quê? Porque a nossa interação com o mundo espiritual é pelo pensamento. É através do pensamento que os espíritos agem sobre nós. É através do pensamento que eles nos inspiram para o bem ou para o mal. Então nós temos que ficar vigilantes com o que estão pensando. Isso aqui, ó, a lei de atração dos semelhantes é suprema no mundo do pensamento. Tem uma lei de atração no mundo do pensamento, no mundo espiritual, né? É o pensamento que atrai. Então os espíritos, eles veem nosso pensamento, né? A gente emite energia, uma luz, uma sombra, de acordo com o que está pensando. E aí, né, é atraído. Se a gente pensa em fazer o bem, né, a gente sai de casa com o objetivo de fazer o bem, né, fazer o bem, ajudar e tal. Aí aqueles espíritos que estão ali por perto, próximo, que gostam de fazer o bem, aí vão nos acompanhar. E vão nos dar toda a proteção, né, nos evitar dos perigos, não deixar que o espírito equivocado venha atrapalhar o trabalho, entendeu? Porque eles estão na mesma sintonia ali do pensamento. Mas se a pessoa sai de casa com a intenção de fazer o mal, né, o equivocado sai de casa, bota uma arma na cintura para ir assaltar. Quem é que vai acompanhá-lo? Mas é espírito assaltante. Tem espírito assaltante, gente. Tem espíritos que gostam de assaltar, entendeu? De incentivar, faça isso mesmo, vai ali, vai aqui, indicam, mostram pessoas, eles podem ser suas vítimas, entendeu? E aí ele vai acompanhar aquela pessoa e vai estimular a fazer isso, faça isso mesmo, vá mesmo, entendeu? Dê um tiro mesmo, pá. Então, o pensamento. Então, quem tem a capacidade mediúnica tem que estar o tempo todo vigiando e orando,
para não sintonizar com espíritos equivocados, né? Paciência, tolerância e serenidade. Por quê? Devido à alteração do sistema nervoso. Todos nós temos um sistema nervoso que tem uma função biológica, né? A sensibilidade aqui, a percepção das coisas, né? Mas, quando tem também a capacidade mediúnica, o sistema nervoso tem uma outra função além dessa. O médium é preparado, né, para isso, para que ele tenha uma sensibilidade maior. Então, o sistema nervoso do médium é mais sensível do que as pessoas comuns. É por isso que os médiums, né, se irritam com facilidade. As pessoas que têm mediunidade, nós comuns, alguém nos dirige uma palavra um tanto quanto deselegante, né, a gente não sente tanto, mas um médium sente muito, dói muito dele. Porque ele tem uma sensibilidade bem maior. Ele tem uma sensibilidade maior diante da dor, ele sofre mais do que a pessoa comum. Diante da alegria, ele se alegra mais do que a pessoa comum. Então, né, ele tem que exercitar bastante, né, a paciência, a tolerância e serenidade. Não só o médium, nós todos, né, mas o médium tem que ter essa preocupação, porque ele vai ficar o tempo todo se aborrecendo com A, com B, com C, e aí torna a vida dele um inferno, né? Então, mas ele se educando vai melhorar a situação, né? Então, meus irmãos, as fontes, faltei colocar aqui a Bíblia, né? O livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro aqui é Ser Médium, de Carlos Bacelli e Odilon Fernandes, né? Sobrevivência e Comunicabilidade dos Espíritos, de Hermínio Miranda, e também O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis, né? O livro que nós consultamos, né, para fazer esse trabalho da noite de hoje, né? Eu vou pedir a Genival para passar um videozinho rápido, 3 minutos, que deixa muito bem claro assim, para nós sobre qual é o papel do médium, né? O bom médium, né? E agora a gente vai conversar com o médium Maurício Gonçalves, que veio trazer umas previsões pra gente. Boa tarde, Maurício, tudo bem? Boa tarde. Desculpa, previsões? A gente quer saber, essa pandemia acaba esse ano ainda ou a gente vai ficar nessa agonia até o ano que vem? Bom, na verdade eu não sei, né? Ué, você não é médium? Sim, sou médium, eu só não sou infectologista. Então, pergunta aí pra algum espírito quando é que a gente vai poder voltar a aglomerar de novo, hã? Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou médium espírita, né? E no espiritismo a gente estuda que é até possível ter uma previsão do futuro, mas não é uma coisa que se pede para os espíritos, entendeu? Nem um pouquinho? Nem um spoilerzinho? Só pra não perder a viagem? Não é assim que funciona. Só quando é muito necessário e em situações muito específicas. E são espíritos superiores que vêm trazer essa informação, entendeu? E é por uma razão nobre, não é uma coisa qualquer. Entendi. Então, se perguntar para um deles aí, ninguém te responde? Não, responder vai. Sempre vai ter um espírito para responder. Como dizia Kardec no livro dos médiuns, evoque uma pedra e ela responderá. O problema todo é que existem espíritos de todas as espécies, até dos mais zombeteiros, que não vão pensar 2 vezes para trazer uma fake news do futuro. Então dá uma palhinha aí. Oi? Você não tem espírito para tudo? Não precisa ser previsão, não. Qualquer coisa, só para dar um levante na audiência que tá meio... Não, é porque não é bem assim que funciona, como eu estava te dizendo. Né? Então pergunta se tem algum espírito de celebridade aqui, vai que, né? Não sei. Se bem que celebridade deve ter que agendar primeiro, né? Então vá com um espírito anônimo mesmo. É só para aproveitar e perguntar se uma certa apresentadora de um certo canal deve aceitar uma proposta pra Gazeta. Isso aí, o espírito não tem nada a ver. A tua situação profissional, quem sabe é você tem livre-arbítrio. Meu Deus do céu, não pode nada. Homem, aproveita que você tá aqui e sei lá, evoca um espírito, faz uma simpatia pra tirar a mal olhada do programa. A gente tá perdendo audiência até pra Palmeirinha e você vem aqui e nem ajuda. Não, mas isso não tem nada a ver com... Você serve pra quê então? A mediunidade serve pra quê?
Vamos fazer o seguinte, eu vou começar dizendo para que não serve a mediunidade. A mediunidade não serve como um balcão de atendimento onde você chega e pede o que você quer. Não serve contra mal-olhado, não serve para ganhar na loteria com os números que você sonha, não serve como algo místico, não é mágico, não é sobrenatural e também não é uma exclusividade do espiritismo. A mediunidade nada mais é do que a capacidade de interagir com o mundo espiritual. E como toda capacidade humana, você pode aperfeiçoar isso com exercício e esforço pessoal, né? É simples assim, não tem muito o que dizer. No espiritismo a gente procura utilizar essa capacidade com bastante responsabilidade, mas como instrumento de consolo e esclarecimento. Então é só pra falar com gente morta. De maneira bem superficial, sim. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar e chamar os comerciais, e enquanto isso você espera aí, que eu vou matar a estagiária que te trouxe aqui pro programa. E aí você evoca ela depois, tá? Não perca, no próximo bloco. Maurício, deixa eu aproveitar aqui no intervalo e te fazer uma pergunta. Às vezes eu ouço vozes, mas geralmente eu ouço vozes quando eu tô apresentando o programa. Será que eu sou médium? Sou eu, Jordana, sou eu, diretor, tá maluca? Você tá me ouvindo porque você tá com ponto no ouvido. Inclusive você tá demitida, tá? Oi? Demitida. Oi? Vai pra eu Gazeta, acho que inclusive né? eu perdi o sinal. Vai Fala lá, o sinal. vai lá Oi? procurar emprego, Não, você não. tá demitida. Oi? Fora. Oi? Seu Edson, gratidão por tanto esclarecimento e assim, gente, é tão engraçado, porque a gente acha que a gente vai querer se comunicar com qualquer um, né? Se a gente quiser, a gente vai, de fato. A gente está o tempo todo sendo influenciado, somos influenciados 24 horas, isso sim. Costumo dizer, somos uma antena de captação, de vibração, né? Uma anteninha de rádio, que a gente vai captar as ondas, como o seu Edson falou, que é através disso que a gente vai se comunicar. Mas interessante quando ele trouxe lá os objetivos. O importante, né? Estudar, se manter em vibração e oração, isso é de suma importância, né? A questão da vontade também, a vontade principalmente, porque a mediunidade é para o bem servir, e é através do bem servir que a gente aprende a lidar com ela. E eu digo assim, não é fácil. Como o seu Edson mesmo disse, para os médiuns videntes, tanto faz a gente estar de olho fechado como de olho aberto. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Mas a importância disso tudo é saber que a gente tem a oportunidade de nos melhorarmos. Faz parte do nosso processo de evolução. Todos nós somos, de fato, médiums, né? Isso é inerente ao nosso corpo físico. Uns já veio com a mediunidade mais aguçada, né? Com a mediunidade mais aflorada. Mas todos nós somos. Então, estamos em comunicação constantemente. Mas, por ser médium, como o seu Edson trouxe ali, que o médium ele tem mais sensibilidade, tem, né, aquela coisa toda. Ótimo. É. Mas a gente não pode estar usando disso para estar fazendo o que bem entende. Sabemos que temos responsabilidade com aquilo que nos foi dado. Como que diz, né? Foi nos dado de graça recebestes isso. Então, faça um bom uso dele. Então, cabe a nós, né, termos a responsabilidade de ter o bom uso dessa faculdade. E aí a gente vai para os avisos e o nosso plantão de passes e o nosso evangelho, que todos já sabem, que todos os dias nós temos nosso plantão de passe e evangelho, que começa das 8, né, é o evangelho, das 8 até as 9, e das 9 até 1 da tarde, a gente tem um processo de passes, que é a continuidade da fluidoterapia. Mas quem quiser vir também tomar um passe, não tem problema algum, pode vir também. Acabou? Pronto. E assim a gente vai encerrando, lembrando a todos que estão no tratamento da fluidoterapia, que logo em seguida, depois dos passes, né, eu vou pedir aos nossos irmãos passistas para que eles
possam estar em posicionamento para a gente estar ministrando os passes individuais. E a nossa fluido, que é aqui no andar térreo, logo em seguida teremos. E eu convido a seu Edson para que ele venha fazer a nossa prece de encerramento da nossa doutrinária de hoje. Gratidão a todos e até amanhã. Levemos nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, nossos agradecimentos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu na noite de hoje, de estarmos aqui nesta casa de oração, buscando o consolo para nossas dores, nossos constrangimentos e também, Senhor, o esclarecimento do que passamos, para que passamos. Que todos nós que fomos beneficiados pela mensagem da noite de hoje, levemos em nossos corações e busquemos, Senhor, na medida em que essas informações nos sensibilizaram, e busquemos nos aprofundar através do estudo, através da pesquisa, para que dessa maneira sejamos bons instrumentos dos bons espíritos, que possamos desempenhar esse papel de instruir os nossos irmãos, nossas irmãs, conduzi-los ao bem e fortalecer a fé de cada um e de cada uma, na medida em que demonstramos de forma incontestável a existência do mundo espiritual, a continuidade da vida, e dessa maneira, Senhor, tornando bem menores os problemas, as dores, os reveses que a vida aqui no mundo espiritual reservou para cada um de nós. Não como um castigo de Deus, que Deus, nosso Pai, não castiga nenhum de seus filhos, mas, Senhor Jesus, como a colheita daquilo que plantamos. E precisamos, na medida do nosso esforço, transformar essas dores, essas energias, em luz, em paz, em aprendizado, contribuindo para a nossa paz interior e contribuindo para que tenhamos um mundo fraterno e solidário, onde viveremos, nos trataremos como irmãos, que todos somos filhos de um mesmo Pai. Que assim seja.